Pai, muito obrigado que estamos aqui para aprender a tua palavra. Senhor, que o irmão Adão, que o irmão Luiz, que a Clécia, que a irmã Maria, que o Júnior, que a Tati, que a irmã Adriana, possa perguntar até mais horas para o professor. Pai, em nome de Jesus, amém. Uma bagunça bastante limpinha, não. Se fosse cachorro, Gente, antes de a gente começar a lição, qual foi a lição que a gente estudou a semana passada? Quem me lembra? A coroa do pecado e da salvação. A coroa do pecado e da salvação. A coroa de quem, irmão Adão? O homem e a coroa da... o homem Gente, vocês têm que aprender. O problema é a O coroa. homem é a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam que o nosso pastor, ele passou a semana passada do Anomoi, né? Vocês viram a cara dele como estava? Sexta, sábado e domingo. Também mantei. vi. Não notou não? Nada virado. Bom, eu tô querendo dar uns 15 dias de férias para ele. O que é que vocês acham? É bom. 15 dias, mano. É, 15 Rapaz, Ele ir lá para Maceió, ficar lá 15 dias e a gente fica aqui tomando conta da equipe. mas 15 dias é muito, pode não. Não, não vem não. É 2 domingos só. Mas é pra ele fazer o check-up dele. Mas só pra fazer o check-up nós abrimos 2 essa domingos, sessão. 2 sábados só. Mas nós Ou se eu temos... peço pra passear, padre, porque se não vai passear aí não, tem como. Ó, pastor. Eu vou. As ovelhas precisam, pastor. Aí ele tá muito estressado, gente. Ah, entendi. Ah, então não, irmã. Ah, pra mim é pra fazer o check-up, mas já que é modo estresse, você tem que continuar, pro estresse acabar. Sou estressado, não. Estou argumentativo. Ele tá muito estressado, entendeu? Ah, não, irmã, pra mim é pra fazer o check-up, então é. Ah, não, do pastor, continue, viu? Às vezes acaba com O senhor não estresse. disse, vocês vão orar. Eles vão orar. Ora é gente, é isso mesmo. Então a gente deixa eu pegar esse dia pra ele. Esse dia pra ele faz o que ele sempre Estou gosta. analisando. Ele sempre quis fazer, né? Que é o quê? Andar de igreja em igreja. Ele passa 2 semanas andando de igreja em Estou igreja. analisando, estou Ô, analisando. padre, já pensou a pessoa com estresse, cada um aqui com seu estresse, e tá só em igreja pra passear? Como é que fica a igreja, pastor? Baixa a igreja na terra, viu? O senhor é coroa aqui, viu? Eu não venho, não. Sou Aí também tem esse E problema. daí, se cada um de nós que sai com estresse, aí meio mal, como é que fica? Tem estresse. Não, aí, irmão, até para dizer que essa ovelha vai espancar, eu não Tudo tem. Fica aperreado com tudo, olha. Aí tem que sair fora. Rapaz, olha. Mas vamos ver que acaba. Hoje, Eu já não falei nem o nome dela. hoje aconteceu um negócio comigo que eu fiquei. Olha, na cama já. Não, irado não. Eu fechei a porta e estava vindo pra cá. Aí era cedo demais, me deitei na rede. Aí fechei a porta. E depois no sul, quando botei a chave mesmo, para abrir a porta de novo. Quando eu perguntei a hora, era para que era 1 e pouco, em dia das 2 horas. Eu já queria vir, né? Aí eu perguntei a hora, uma mulher disse. Aí botei a mão no bolso para caçar a chave, aí não achei. E saí caçando para trás, de trás, e eu preciso serrar, pô. Serrar, aliás. Aí eu já abri a consacozinha, aí entrei, cacei por dentro de casa e não fala. Eu acho que depois eu posso. Calma, eu nunca fiquei calmo desse jeito. Né? Eu fiquei até admirado comigo. Foi. Óculos de relógio não é, eu lhe dei um relógio, o senhor nem usa. Eu quebrei ele assim. Eu com ele no braço, o saco de feira nas costas, na folha de lã. Quando eu fui tirar o saco de feira, ao botar no chão, ele enganchou. Foi junto. E foi junto. Bum, o vidro aí, quebrou a metade do vidro, tá em casa. Para mandar. Quando eu fui na criativa, eu Nós não atrapalhamos o E hoje nós vamos aprender a natureza do homem. Ih, não é boa não. Muitos homens têm natureza boa não. Não é não? É não. É sério. A natureza do homem não é boa? E não? Como é que o senhor me dá certeza de que não? E aí, irmão? Irmão Zé Luiz? Não tem pessoas que não. Esse negócio de costa fica muito ruim. O senhor senta ali mais distante, mas ali onde a gente tem, vendo o senhor de frente, o senhor de frente, ele Bota esse menininho aqui Mas nesse eu disse ao irmão que ele não escapar, ele pode vir aqui. Para não pegar a doença do bambu. Só sou eu, é que estou assim. Nem que eu vi, então fala, tá moderado. Eu conheci. Hein, irmão Adão? A natureza do homem é ruim? na cadeira mais pra trás. Eu 50. Aí, tá bom. Eles botaram o homem da Não montanha vai correr não, vou lá pegar não, pode vir aqui. Um Luiz tá leproso. É, tá com medo de né? Tá com a cabeça doendo, né? É porque Tá é com ruim, velho. O quê? Eu falei não dele. E o doutor lá? O mundo arremessou. Você não fala não, porque o senhor me disse que eu já tinha trazido de pirona. Um remédio de dor. Você não tem nome de pirona? Não, tem o Docilac. Mas serve pra dor, dor se dá. Quer dar uma ou buscar? Posso lá com o meu Quando não presta o senhor daí, tá caindo nessa cadeira?
Porque do pirão não é bom pra... Quando terminar aqui, você compra na casa para que eu tenho 2 por Se eu tivesse pedido, eu tinha trazido o de gripe, que tem em casa, o de gripe, e tem em casa da de pirona. Sim, a natureza do homem. Eu vou para a rua dar um xarope também para eles lá. A natureza do homem é ruim aí, comadrão? Vamos fazer lá o arroz aí, quando for É? conta de ver. Tem pessoas? Mas a Bíblia diz que é. Vou ter que ir lá na caixa. Ei, irmã Adriana, a natureza do homem é ruim? Tem muitos que é muito Mas tem muitos que é muito ignorante, vai ter uma ignorância mais, outros tem uma ignorância menos. Até para tudo é o outro. Não sei se eu Não, mas todo mundo veio do mesmo bairro? Não foi feito do mesmo bairro? Mas não tem, mas evoluindo sobre o dia a dia, a vida, a temperatura minha não é a sua. O temperamento pode ser mais ou menos, mas a natureza é rica. Aí o senhor está falando exatamente de temperamento, de personalidade, que cada um tem a sua. Tem a sua. Mas com relação à nossa natureza, a palavra de Deus diz que nós somos ruins desde a meninice. É uma só. Não, a gente tem a natureza ruim mesmo, caída. Em geral, em geral. Entendeu? Então assim, desde a meninice que nós somos uma travessa, um trava, Trava. não valemos nada. Agora, nós somos o quê? Nós temos a natureza redimida. Aí é diferente, né? Por quê? Porque nós somos um pecador arrependido, lavado. Mas que a nossa natureza é ruim. Desde que... Agora, Deus não fez a nossa natureza ruim. Deus fez a nossa perfeita. Com a natureza boa, tudo ok. Da melhor qualidade. Agora, o que foi que aconteceu? A gente achou de sujar. Não, foi Adão. Chega lá e vou pegar. Mas por quê? Se Deus deu livre arbítrio para fazer o que quiser. Pois é. Só que ele não pensou na sua descendência, né? Ele não pensou assim, não, eu vou pecar e eu vou trazer esse pecado para a minha descendência. Não, se for só dele, o pecado, né? Mas ele contaminou a natureza humana. Ou seja, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como nós aprendemos na missão passada, não foi? Ou seja, a nossa natureza era boa, semelhante à de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Ela foi contaminada com o vírus do pecado. Aí todos nós, é a mesma coisa. A gente ter um vírus e aquele vírus passar para outras pessoas. Então assim, foi o que aconteceu com Adão. A natureza dele ficou manchada, suja, com o pecado. E todo mundo que nasceu dele, e nós nascemos dele, tem o vírus do pecado. A sujeira, nós herdamos dele. Infelizmente, né? Mas, para isso, tem uma solução. Tem um antídoto. E qual é o antídoto? Jesus. Hein, Iago? Qual é o antídoto, Iago? Jesus, Iago. Sempre limpa, né? O sangue do cordeiro, Eu Iago. meditando em casa, Jesus ele é uma água viva, né, pastor? Porque a água ela faz que ela limpa. Né? Jesus é uma água viva. Eu meditando, eu usando a água, meu Deus, o quão valioso é esse líquido, né? Que muito não dão valor. Mas eu gosto de usar água. naquele episódio da mulher lá no poço, ele disse, se tu soubesse quem fala, assim, tu me pediria água e eu daria água viva. Então, assim, nós temos um antídoto para nos limpar desse vírus chamado pecado. E o antídoto é o sangue do cordeiro, né, que foi derramado lá na cruz, para aquele que todo que crê e quiser se lavar, se purificar. Ser purificado. Então nós sabemos que a natureza do homem é ruim, mal. Mas não foi sempre assim, né? Vocês já imaginaram, às vezes eu fico pensando assim, se o pecado não tivesse entrado no mundo, hoje nós viveríamos. Todo mundo que nem anjo. O capítulo, se vocês lerem, quando vocês chegarem em casa, a irmã Adriana não sabe ler, mas ela pode colocar no celular, viu, irmã Adriana? Isaías 11. Isaías 11. Vocês que sabem ler, leia, Tati. Isaías 11. Vocês vão ver que lá em Isaías fala exatamente como seria a terra sem o pecado. Aliás, como vai ser a terra sem o pecado, porque é uma profecia de que a terra vai ser daquele jeito que está descrito lá. Então, assim, se Adão não tivesse pecado, hoje nós estávamos no paraíso, Mas isso só foi tudo. vivendo de boa, né? Não ia ter esse esforço todo, esperar por chuva. Olha, você sabia que não chovia antes? Até Noé não chovia? A situação era pior, né? Não. Sem a chuva? A terra produzia sem chuva. Sem chuva, irmã. Devia provar. Do orvalho. Que interessante. Então, assim, Eu não tenho livro. a gente não ia ter erva daninha, a gente plantava e não tinha que estar limpando, porque o que ia crescer era só as plantas frutíferas, exatamente.
Então, assim, a gente ia ter como o nosso gatinho, a gente ia ter a onça, o leão. Pensou as crianças vindo lá com o leão, com o tigre, com a serpente, não ia ser a cobra, a venenosa. Então, assim, e vocês imaginam, e isso nós vamos viver. O paraíso está aguardando por nós. Agora, pastor, cada uma pergunta. Por que as pessoas, por exemplo, só lêem a palavra salmo, só salmo, o apocalipse? Quem é que só lê? Eu não leio só, é uma coisa mais rara, eu leio. Não, pelo menos é assim. Mas eu não entendo a pergunta dela. É um livro mais lido, não. É da senhora que está falando. É porque Salmo é um conjunto de conteúdos que tem oração, adoração, louvor, é de fácil entendimento e de fácil explicação. Entendi agora. Por isso que as pessoas usam muito Salmo, porque é um livro que tem de tudo um pouco. É, porque eu estive olhando no YouTube, né? E só salmo. Na minha palavra daí, tem algumas palavras, eu só olhando aqui. Salmo. A palavrinha de salmo, né? Salmo. Vai saber de tudo. Mas a senhora já colocou a Bíblia no seu celular? Eu mandei a menina botar no celular, né? Mas quando eu vou lá, aí a gente já falando na internet não sai nada. Na sua internet ela não. Ela fica na Bíblia online, ela sabe. Tem umas que faz, mas eu já tentei baixar aquela off e não consigo baixar a offline. Eu ainda não consegui baixar a offline, eu tenho a online. Uma que fala, né? Não, mas Todas elas falam. todas elas falam. Agora, Mas não tem uma que é só passando só a letra. Não. É porque a senhora não está sabendo acessar. Aí Depois eu a apertei, gente mostra assim. Depois a gente mostra como é que a senhora vai botar para ouvir. aí eu apertei no YouTube. Aí Mas de eu- qualquer maneira, a senhora pode ir no YouTube e dizer assim. Mas é um saco assistir no YouTube porque é cheio de propaganda. aparece é isso mesmo. Vamos lá. Então, hoje nós vamos aprender sobre a natureza do homem. Nós já vimos agora que a natureza não é muito boa, né? Então, assim, essa natureza nós vamos ver que tem duas linhas de estudo. Ou seja, homens e mulheres estudiosos, eles defendem uma linha e outros defendem outra. Eles defendem a dicotomia e outros defendem a tricotomia. E nós vamos ver essas duas linhas que fala da natureza do homem. Essa natureza aqui, ele apresenta, nós devemos entender que a Bíblia apresenta o homem como um ser vivente, consciente e racional, né? Diferente dos outros animais, né? Que os outros animais, eles não têm a racionalidade como nós. Ele pensa, ele é inteligente, mas ele não sabe que ele tem esse poder. Como a gente falou na lição passada, lembra? O cachorro pensa. Mas é tão bom que ele não sabe que se soubesse que domar algum boi, que domar um boi, não domar não. Você já pensaram É a força que ele tem. Você já pensaram se o boi Se soubesse a força que ele tem. tivesse entendimento da força que ele tem? O cavalo, quem é que domava? Tem um elefante. Então, assim, eles não são dotados de sabedoria. Eles são inteligentes, mas não são sábios como seres humanos. Entendeu? Então, ele tem a inteligência de que eles sabem se defender, eles pensam. Tanto é que se você... Eles aprendem as coisas, né? Aprende. Tanto é que se você ensinar para o cavalo, ele vai aprender tudo que você ensina, né? Se ensinar para o cachorro parece até mais inteligente do que muitos seres humanos. É cachorro. Mas o animal mais Um inteligente rapaz é o elefante. estudando, É o elefante. um rapaz estudando e um gatinho assim de lado, que eu gosto do gatinho assim de lado. Aí ele estudando, fazendo o dever, tirando as respostas no lixo. E o gatinho aqui acordava com a mãozinha dele, a folhinha e passava pro outro lado. Aí ele botava pra ele e disse, você aqui tá, sou eu. Aí ele olhou pra ele e disse, Então, nós vamos identificar como é formada a natureza, a nossa natureza. A nossa natureza é constituída de quê? São três coisas. Quais são eles? Quem estudou essa lição? Estudou não? Quais são? Quais são as três coisas que é formada a natureza do homem? corpo, mente, O primeiro. Calma. Corpo, alma e espírito. Então, assim, nós vamos estudar essa natureza. Que o homem é constituído por corpo, alma e espírito. Então, assim, nós temos que aprender isso. Que nós somos constituídos por corpo, alma e espírito. Então, assim, o homem tem a natureza. Isso aqui, ó, é um dos elementos que constitui o homem, a carne, o corpo. Aí tem a fonte das emoções, dos sentimentos,
que é a alma, que é a mente, e tem o espírito, que é o espírito que se relaciona com o eterno, com Deus. É o espírito que tem sede de Deus. Por quê? Porque, como nós estudamos na lição passada, nós não somos daqui. Nós somos extraterrestres. Vocês já ouviram falar em extraterrestre? Então, nós não somos da Terra, nós somos da eternidade. Então, nós estamos aqui de passagem. A nossa vida não é aqui. Então, nós não somos desse mundo aqui, nós somos eternos. Então, nós temos um espírito que reflete a eternidade. Então, nós vamos aprender sobre essas naturezas, ou sobre esses elementos que compõem a natureza do homem. Palavra introdutória. Aqui, ó. Não, escrever. Aqui. Ao longo da história da teologia cristã, diferentes correntes buscaram compreender a composição essencial do homem. Seria ele formado por duas partes, corpo e alma? Ou por três, corpo, alma e espírito? Esse debate entre dicotomia ou tricotomia não é apenas filosófico ou doutrinário. Ele toca diretamente a maneira como se entende a salvação, o culto, a morte e a esperança na ressurreição. Esta lição não visa a estabelecer um modelo definitivo, mas a promover a consciência de que o ser humano é uma unidade complexa, talhado para viver em relação com o Criador, com o próximo e consigo mesmo. O ser humano é uma pessoa muito complexa. E parece que as mulheres são mais complexas ainda. O que é complexo? O ser humano Complicado, difícil de entendimento. E é mesmo. Tem uma complexidade. Quem é capaz? Por exemplo, Deus é um ser complexíssimo. Complexíssimo. Quem consegue entender a mente de Deus? É complexo, não é porque é ruim, entendeu? É porque essa pessoa é dotada de uma complexibilidade muito grande. Ou seja, o corpo humano, ainda hoje a ciência estuda para entender como é que o corpo humano funciona, de tão complexo que ele é. Então, a ciência está descobrindo, o DNA foi descoberto agora há pouco tempo, não faz muito tempo que o DNA foi descoberto, que a ciência descobriu como é que o homem funciona, né? Tem aquele DNA. Então, assim, todo mundo tem um DNA diferente do outro. Ninguém tem o mesmo DNA. Agora, no DNA, eu tenho como saber que o Iago é seu filho. Então, assim, se ele não for seu filho e fizer um exame de DNA, vai sair lá. Incompatível. Porque ele tem que ter, no mínimo, 95% do DNA dela. Mas a composição não é igual. Mas tem que ter o DNA dela e o DNA do pai. Então, assim, daqui tem crimes. Lugares digitais, né? Tem crimes que hoje eles estão sendo, aqui no Brasil não, né? Que tem essa coisa de que depois de 20 anos prescreve. Mas nos Estados Unidos o crime lá não prescreve. Então, para sempre eles vão. Então, crimes que foram cometidos há 30 anos atrás, eles estão conseguindo saber quem foi que matou aquela pessoa por causa do DNA que eles guardaram. E hoje eles conseguem identificar quem é o assassino pelo DNA de 30 anos atrás que não tinha. Eu gosto muito de assistir essas coisas. Eu acho que se eu tivesse estudado mais um pouquinho seria polícia científica, porque eu gosto muito dessas coisas, né? Então, assim, eu assisto bastante coisa e pessoas são inocentadas que estão presas há 30 anos, há 40 anos, há 20 anos. E são inocentadas por causa do DNA. Agora, olha a importância da gente guardar as coisas, né? Se aquele DNA não tivesse sido guardado, aquela pessoa teria morrido na prisão. Então, assim, nós somos formados, é muito complexo, o corpo humano é muito complexo. E a mente nem se fala, né? Principalmente das mulheres. As mulheres são mais complicadas ainda, né, pastor? Só acho que As mulheres conseguem mudar de comportamento no mesmo dia pelo menos 3 vezes. Não se pouco, né? 3 vezes. Não, pelo menos. Isso vai de 3 a 12 vezes. Então, isso significa que você pode estar rindo agora e o seu humor muda de repente. e a sua fisiologia mudar radicalmente daqui a uma hora e quem olhar não tem nada a ver com aquela pessoa. Não é isso. Então, assim, o ser humano é um ser complexo, de difícil entendimento.
E tem essas duas linhas em que os estudiosos estudam. Uns dizem que espírito e alma é a mesma coisa. E outros já dizem que espírito e alma são diferentes, separados. Aí, as duas linhas de estudo têm base bíblica. A gente vai ler a Bíblia e vai notar que em algumas passagens bíblicas, no contexto, a alma está se referindo ao espírito. E em outros contextos, a alma está se referindo ao centro das emoções mesmo, a alma mesmo. Então, assim, essas pessoas que defendem que o ser humano ele é formado de corpo e alma só, elas entendem que a alma e o espírito é uma mesma coisa. Não tem divisão. Só que a maioria dos estudiosos, eles não concordam com essa linha de pensamento. A maioria dos estudiosos, eles defendem que são três: alma, corpo e espírito. São três, e a Bíblia dá a base para que a gente creia dessa forma. Porque ela deixa bem claro que a alma é uma coisa, o espírito é outra e o corpo é outra. O corpo é onde fica os dois, né? Onde... A alma veio no açúcar, no fogo, foi? Não, o espírito. Né? O espírito. Foi? O espírito foi Deus que soprou. O espírito veio diretamente, tudo veio de Deus, né? Mas nós temos essa partícula do eterno, que é o sopro da vida, que é a vida. Ele nos deu a vida através do seu sopro. Então aqui, um ser formado do pó e do sopro. É o ponto 1. Adão foi moldado no pó da terra, como a gente já viu, né? Recebeu o fôlego divino. Então, o fôlego é o quê? Respiração. É o espírito. Ele recebeu o fôlego divino, a vida do Criador. Direto da boca do Criador. Que ele soprou na vida daquele boneco, né, de barro. Tornando-se alma vivente. Essa descrição evidencia uma síntese harmoniosa. Corpo e interioridade. Interioridade quer dizer corpo, que você está vendo, e o interior, a fonte dos sentimentos, das emoções, do intelecto, que é a nossa alma. Não estão dissociados, ou seja, eles não estão separados. Quando o espírito sair do nosso corpo, esse corpo não serve mais para nada. Ele vai voltar ao corpo. Mas constituem um ser relacional, consciente e responsável diante do Todo-Poderoso, né? Então, o texto bíblico não contrapõe grandeza material e dimensão íntima como realidades em conflitos. Ou seja, se a gente for parar, tem coisas, irmãos, que o irmão Adão quer entender, mas ele nunca vai entender. Tem coisas que a gente lê na Bíblia e a gente nunca vai entender, irmão Adão. Porque se fosse para a gente entender, a gente era Deus. E a nossa mente, ó, comparada à de Deus, né? É uma formiga. Então, assim, tem coisas que a gente nunca vai conseguir entender. A mente humana é complicada demais. Eu não entendo, não vou explicar para as pessoas. Não, a gente Explica, é no básico. A gente explica o que dá pra gente explicar, o que a gente entende. Agora, o que não tem explicação, vai ficar sem explicação. Eu tenho que aceitar pela fé. Eu tenho que crer pela Aí fé. não tem explicação para ele, que não entende. Agora, a senhora, o pastor que lê pode explicar, ele explica não, ele não aprende para explicar. Não. O que a gente entende, a gente explica para vocês. A gente não está estudando aqui? Não. A gente não está estudando? Agora, o senhor aceita ou não? Por exemplo, o senhor não consegue entender como a Terra é redonda. Eu vi quando eu estava lendo. Agora ele pode, né? Então, assim, teve um cientista que ele foi na Lua e ele disse: eu sei, eu tenho certeza, antes da ciência descobrir que a Terra é redonda, eu sei que a Terra é redonda porque de lá de cima eu vi. E ela é uma bola. Então, assim, ele foi na Lua e da Lua ele olhou para a Terra e viu que era uma bola. Então a Terra, agora, aí o senhor diz assim, não tem como ser uma redonda. Agora olha só a grandiosidade do Deus que a gente serve. A Terra é redonda e a gente não sente que ela está girando. Repara só. Aí a gente quer entender uma coisa dessa. Não tem como entender. Aquela bolinha ali vai girando, ela vai assim, vai girando. Não tem. Então, assim, são coisas, irmão Leandrão, que a gente nunca vai alcançar a sabedoria de Deus. A gente tem que aceitar. Como, por exemplo, aí as pessoas encontram aqueles ossos de dinossauro, de não sei o que, de não sei o que. A gente sabe lá como foi que aquilo surgiu? Quem que vai... Eles dão uma previsão, uma coisa assim, mas ninguém pode afirmar com toda certeza.
A gente sabe que Deus falou. Haja-se separação entre a parte seca e as águas. Mas como que foi formada a água só com uma palavra? Como que foi formada a terra, os grãos de areia só com a palavra de Deus? Não, velho, não, velho. Sim, eu estou dizendo como é que foi constituído. Aqui a terra, o senhor pega um punhado de terra, leva para um laboratório, ali tem tanto germe, tem tanto bichinho, tem tanta vida naquele punhado de terra. Agora, foi só uma palavra, não, Adão. E se formou aquela terra com essa vida, com tudo isso. Você deu o que puder. Mas o senhor, tem hora que o senhor abriu o cabeção, isso não é desse jeito. Mas eu sei que Deus te puder. Então hoje nós vamos entender, o homem foi criado com valor intrínseco, ou seja, é algo essencial. O valor dele é essencial. Ele foi esculpido à imagem do Altíssimo e destinado à comunhão com ele. É por isso que o homem tem tanta necessidade e ele às vezes não consegue entender o porquê daquele vazio, daquela necessidade de alguma coisa que ele não consegue entender. É a ausência de Deus. Aí ele se enfia na droga, enfia no álcool, na prostituição, nas farras, e o vazio continua lá. Por quê? Porque é a necessidade que nós temos de Deus, porque nós não somos dessa terra. A nossa natureza é eterna. Nós somos constituídos da eternidade, que é a vida de Deus que está em nós. Entendeu, Tati? É por isso que por mais que você faça, você nunca vai preencher se você estiver afastado de Deus. Se eu estiver afastado de Deus, por mais que eu me drogue, que eu beba, que eu me prostitua, que eu tenha dinheiro, eu nunca vou satisfazer aquele vazio. Por que tem gente que é tão pobre, que só tem mal o que comer e é muito, muito feliz? Porque ele vive em comunhão com o seu Criador, com Deus, que é a fonte de toda alegria, é a fonte da felicidade. Nada pode nos trazer alegria, felicidade, contentamento do que Deus. É por isso que tem pessoas que é muito rica e vivem uma vida miserável. Miserável. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem a alegria que só vem da fonte da vida, que é Jesus. É por isso que a gente vê muitas pessoas pobres, como diz o ditado de maré, mas é muito feliz. Você olha para aquela pessoa, você nunca vai ver ela reclamando de nada, só agradecendo, louvando a Deus. Por quê? Porque ela tem uma intimidade com o seu Criador. A vida de Deus habita nela. O valor do corpo na obra divina. Então assim, Deus fez o nosso corpo e dentro colocou a alma e o espírito. Mas esse corpo aqui, ele tem um valor muito grande. Com o nosso corpo, nós temos que glorificar a Deus. Não é só o espírito e a alma. Nós temos que adorar a Deus, corpo, alma e espírito. Tem que ser santificado a Deus. Então assim, embora seja matéria, sua manifestação física não é desprezível nem inferior. É 1.1. Suas estruturas anatômicas, funções vitais e capacidades sensoriais revelam complexidade e propósito, refletindo o cuidado daquele que o chamou à existência. Então Deus não nos projetou da maneira como nós somos à toa. Não. Ele fez um corpo onde habita o nosso espírito e quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, quem é que vem habitar? O Espírito Santo. Então, esse corpo aqui, ele é dentro do Espírito Santo. Então, gente, a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar da nossa saúde. É por isso, irmã Adriana, que a senhora não pode estar chupando aqueles confeitinhos. Mas nunca mais chupei, mãe. Dá vontade, mas não tem. Por quê? Porque ali está o quê? Danificando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é para a gente cuidar dele. Então, gente, a gente nunca parou para pensar o quanto o corpo é importante para que a gente faça a obra do Senhor, para a glória de Deus. Nós vamos fazer a obra do Senhor através de quê? Do corpo. Então, assim, a gente está nesse mundo aqui e a gente precisa desse veículo para nos locomovermos, para fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. A gente vai louvar Deus, a gente precisa de quê? Da boca, da língua, dos ouvidos. Tudo isso para glorificar Deus. Então, assim, a gente usa o nosso corpo para adorar o Senhor. Então, Deus quer que a gente cuide do nosso corpo. Então, a gente vai cuidar da saúde, do que a gente come. Né, irmão Zé Luiz? Deixar de poluir o nosso corpo com a fumaça do... Então, assim, nós devemos cuidar de tudo que se refere ao templo do Espírito Santo.
Então, esse corpo aqui é o bem maior que nós temos aqui para abrigar o Espírito Santo. Então, sem um corpo, como é que o Espírito vai fazer morada dentro de mim, se eu não tiver um corpo? E nós temos que cuidar da morada do Espírito Santo. Aí tem uma palavra que diz assim: como é que você vai deitar-se com uma meretriz? Você vai tornar-se um com ela. Então, o seu corpo é o seu corpo é santo, ele é templo do Espírito Santo. Jamais você pode se deitar, contaminar com uma pessoa que não seja o seu esposo, a sua esposa. Por quê? Porque você pode fazer sexo o dia todinho. Hoje pode ter alguém para fazer. Pode fazer do jeito que você quiser. Quatro paredes é você, sua mulher e seu marido e acabou. Agora você só não pode fazer com outra. Uma vez eu já abanar aqui. Eu falei fazer o sexo, já foi calor, né, mano? Jesus queimava, Ju. Queima Jesus. Se for queimar, tem que ter gordura. Fica lá. Então, gente, o nosso corpo tem um valor muito grande. Ele é uma obra-prima do Criador. Imagine, Deus moldou o nosso corpo com as próprias mãos. Ele não falou, ele colocou a mão na massa e nos moldou. Então, é algo muito importante. Nós Eu devemos. acho que foi mexer material, né? Foi muito material. Foi muito material, meu amor. O que será que ela quis dizer? Então, mas fica sem saber melhor. 1.2. O valor da interioridade diante do Altíssimo. Interioridade quer dizer o valor, a gente viu o valor do nosso corpo, né? O quanto ele é importante, o quanto ele tem valor, porque ele foi feito divinamente, ele foi uma obra-prima do Eterno. Mas nós vamos ver aqui também o valor da interioridade diante do Altíssimo. O que é a interioridade? É justamente a alma e o espírito, que está dentro do corpo. Então a Escritura não apresenta uma anatomia da alma ou do espírito, mas descreve o indivíduo em sua totalidade. Ou seja, a Bíblia, ela não diz assim, olha, a anatomia é aquilo. Eu não sei se vocês já viram que quando as pessoas estudam medicina, aí tem um corpo humano lá, aí eles cortam para ver como é a constituição do corpo. Quando eles vão fazer, quando uma pessoa morre, que vai fazer o quê? A necrópsia, né? Eles cortam, abrem e vão ver a anatomia, o que aconteceu com aquele corpo. Então, assim, chama-se dissecar. Ou seja, eles vão olhar ali o que é que tem dentro do corpo. A Bíblia não fala que a alma pode ser feito isso, a alma e o espírito. Mas... Ali não tem nada. O médico vai ver. Exatamente. Mas ela descreve o indivíduo em uma totalidade, ou seja, alma e espírito. Aí a gente vai ver que a alma, ele não é apenas corpo, o homem, mas portador de consciência, vontade e capacidade de se relacionar com o Criador. Vocês já viram Pronto, eu vou usar o exemplo do Miguel. O Miguel, vocês já viram que ele não tem, ele sente dor, né? Se ele adoecer, ele vai chorar porque ele está sentindo alguma dor, ele sente isso. Mas vocês já viram que ele não tem a capacidade de raciocínio como um de nós? Então tem uma parte da alma dele que está prejudicada, que não funciona como a nossa. Ou seja, o intelecto dele não funciona como o nosso funciona. Ele vai ser eternamente uma criança. O intelecto dele não amadurece. Então ele vai viver para sempre. Vocês vão ter que pronto. É o Miguel. O Miguel, intelectualmente, ele é deficiente. Ele não fala. Não ganha vantagem, né, mano? Ele vai ficar com 100 anos e vai pro céu. Já nasceu com a salvação garantida. Então, assim, ele não tem vontade, ele não tem consciência das coisas, ele não tem a capacidade de se relacionar. Não pode tempo, ele não tem poder de decisão. De decisão, é. Ele não tem a capacidade de se relacionar com Deus e com o próximo como um de nós. Ele se relaciona, mas de maneira diferente. Não com o intelecto que nós temos. Então, assim, a interioridade é o espaço que se desenvolve a fé, a responsabilidade moral e a adoração que agrada ao Senhor. Então ela vem de dentro.
Quando nós estamos cultuando a Deus, adorando a Deus, tem que sair de dentro. Quando é só da boca para fora, Deus não recebe. É por isso que ele diz: eu procuro os verdadeiros adoradores. Então o interior é dentro, o exterior é fora. Isso. O exterior é o corpo. Né? A gente olha, é como Deus disse assim: o homem vê o exterior. Eu vejo o interior. Então, a única pessoa que vê o interior é Deus, ou se Deus mostrar para qualquer um de nós. Você sabia que Deus pode nos mostrar o que é que o outro está pensando, sentindo? Sabia, Tati? Pois é. Se Deus quiser me revelar o que você está pensando agora, Ele abre a sua mente e a gente vê como uma TV. Isso comigo já aconteceu 2 vezes. Deus me mostrou exatamente o que a pessoa iria fazer, o que ela ia dizer, tudo direitinho assim, ele me mostrou. Então assim, é por isso que também tem aquela coisa, né? O pastor está ali, ele conversa com uma pessoa, ele tem esse dom, né? O pastor conversa com... Oi? Não precisa revelar não, né? Deixa escondido, né? O pastor tem esse dom. Por que é mais difícil para aquela pessoa que tem o dom que Deus mostra? A gente chama visão aberta. No mundo espiritual nós chamamos de visão aberta. Por quê? Muitas vezes, aqui mesmo já aconteceu, de as pessoas acharem que foi alguém que contou pra gente o que estava acontecendo com outra pessoa. Mas não foi Deus que mostrou. Aí, o irmão Zé Luiz chega aqui arrecadado. Foram dizer para o pastor. Eu estou só o exemplo, viu, irmão Zé Luiz? Foram dizer para o pastor. Eu queria saber quem foi que foi dizer. Aí o povo paga sem ter culpa. Por quê? Porque foi Deus que mostrou lá o irmão Zé Luiz, né? Lá no quartinho dele, ó. Fumando cigarrinho. Que ele não esconde, entendeu? Ele não esconde que ainda não se libertou. Né? Ele tá... Mas se ele escondesse, né? Aí chegava alguém aqui, aí chegava o pastor, mas irmão Zé Luiz, o senhor disse que não estava mais fumando, irmão Zé Luiz. E o senhor estava. Aí ele, quem foi que foi dizer o senhor? Mentira, só foi esse mentiroso. Olha, chamando Deus de mentiroso. Então assim, acontece muito, né? A gente olha para a pessoa, saber que a pessoa está mentindo. Lá em Santa Casa tem uma pessoa que eu sei que ela está fazendo e não quero dizer a ela, porque ela vai dizer que é mentira. Ou vai dizer que foi alguém, pastor? Não, ela vai dizer que é mentira. Entendeu? Então ela está dizendo que aí para não ver ela dizer que é mentira, a pessoa diz, irmã. Oi, Ana, tu vai lá no carro, abrir a porta e ir lá pegar uma garrafa que tem. Irmã, já que a senhora dizer que é mentira, o que eu estou falando, o que Deus é mentira, não foi ninguém que me disse. Então, que a mão de Deus cai sobre a sua vida, não vai arrebentar. É melhor deixar ela, né? Entendeu? Então, assim, Deus vê o interior, por dentro. A gente vê, mas a gente tem 2 maneiras da gente ver. Por exemplo, se a Clécia fala pra mim, ó irmã, hoje eu não vou não, viu? Porque meu filho tá doente aqui. Aí eu vou conhecer pela voz dela se ela tá falando a verdade ou não. Tem esse método, que é um método humano. Mas tem aquilo que, na hora que ela fala, Deus abre uma janela assim e diz, ela está mentindo. É Deus falando, entendeu? Deus revelando pra gente. Então tem essas coisas. Deus é o único que tem a capacidade. Mas não é bom, não pense que esse tipo de coisa é bom, não. Isso é ruim. Deus é o único que tem essa capacidade, tanto de ver como de nos mostrar. Então, por que é que muitas vezes eu já ouvi várias pessoas dando testemunho de que elas oram pedindo para que Deus mostre e Deus mostra, porque elas querem ter uma confirmação. Tipo assim, eu já vi alguns testemunhos de mulheres que o marido estava traindo e elas em oração, mostrou, né? E quando o marido chega em casa, ela diz, olha, você estava em tal lugar com tal pessoa, e quem foi que lhe contou? Então, já fiz alguns testemunhos de que Deus... Então assim, o único que tem essa capacidade... Às vezes o diabo tem. Sim, o diabo tem a capacidade de mostrar o que ele está vendo, mas de revelar o que nós estamos pensando, só Deus. Entendeu? O diabo também, ele é um ser muito inteligente e ele, pela nossa fisionomia, pelo nosso corpo dá sinal. E ele sabe interpretar, ele sabe ler a nossa maneira de ser. Ele sabe quando nós estamos tristes, quando nós estamos... E ele deduz, aí é uma dedução, que existe técnica que pode fazer isso.
E a gente estuda e aprende e a gente consegue ver quando uma pessoa está mentindo, quando ela não está. Essas coisas. Mas, ver lá dentro, só Deus. Ainda tem uma filha que foi na mentindo, ela depois vai ter mais de 500 vezes. Mas nada dele. Mas isso é sinais, né? É sinais, é. Ela está falando isso, Você vai ela saber que você vai saber que alguém está mentindo. Vou dizer duas. Tem dois tipos de mentiroso. Tem um mentiroso que quer lhe convencer e ele olha no olho. Mas ele olha no olho, se você encarar ele de olhar. É um tipo de mentiroso. E tem aquele mentiroso que ele fica muito assim. Sim. É que eu lembro o que eu estava dizendo. Ele vê tanto que ele esquece o que ele disse, e quando ele vai lembrar, aí ele diz sim. Aquele caso que eu ia te dizer é bem daquele jeito mesmo. E aí? O fulano falou aquilo mesmo. Aí você deixa ele conversar. Lá na frente você diz. Aí tu falou que o fulano disse isso. E aí você acrescenta. Ele falou, mas isso e isso, não foi? Foi. Eu nem lembro do que ele disse. Ele inventou. Mentiroso foi também duas vezes. Do mesmo jeito. Eu nunca repete a história da mesma forma. A não ser que ele seja muito bom mesmo. E ele Mas esteja eu falando. já complementei que eu acho que o diabo pede para ele. Pera. Vamos lá. Até aqui vocês entenderam? O valor da nossa. Mas não é porque falou 30 anos, não. O valor da interioridade diante de Deus. Então, assim, para que a gente adore ao Senhor, para que a gente agrade ao Senhor, nós temos que usar o nosso espírito, a nossa alma, o que está dentro do nosso corpo. 1.3. Vocês têm alguma pergunta até agora? Não. Tem certeza? Então, pergunta, pelo amor de Deus, que moda. Entendeu? Deve ter falado mais de meia hora, Entendeu? tem uma pergunta. Tá entendendo? Maria, pergunta, irmão. Então eu vou perguntar para Maria. Não, escolha outra pessoa para perguntar. Pergunta, Não vai ficar irmão. avisando. Você pode perguntar, por exemplo, assim, a alma se concentra o que na alma? Quais as características de que a alguém? gente já falou aqui sobre as Quais as características da alma. características de alguém que é estimulado mais pela alma do que pelo espírito? Mais pela razão do que pela emoção? É que você também pergunta, você fazer. 1.3. Atenção entre unidade e distinção. Apesar de a Bíblia apresentar o homem como um ser vivente, consciente e relacional, permanece ao longo da história da teologia o desafio de compreender como se articulam suas facetas visíveis e invisíveis. Ou seja, ao decorrer da história da humanidade, né, é um desafio para tanto a ciência como a filosofia, como a teologia, explicar como se articula a parte visível do homem e a invisível. Como é que elas se conectam, como é que elas funcionam dentro, a alma e o espírito dentro do corpo. Fale, pastor. Professora, em quais aspectos a gente pode dizer que a humanidade progrediu ou regrediu nesse processo de mudanças de revelacional? Em que aspectos na alma, no espírito, moral, ético, espiritual, a gente pode dizer que a humanidade regrediu ou progrediu? Moralmente, eu acho que ela regrediu. Moralmente, a humanidade regrediu. Será, irmão? Mas eu vou saber. Moralmente, a humanidade não regrediu, não. A moralidade não está pior do que de antes, não? Então, assim, nós Ela regredimos. Em vez de a nossa Ela moral- piorou, a palavra mais fácil, né? Ela piorou. Em vez de a gente ter crescido na moralidade, ter aprimorado, ter aperfeiçoado a nossa moral, o que foi que aconteceu com a sociedade? Se desmoralizou. Ela decaiu, ó, ela declinou. Ou seja, Na época dos meus avós era imoral um homem atender o outro sem camisa. Hoje a gente não atendia de maneira nenhuma. Se o Vou meu. não atender outro. Sem camisa. Hoje em dia, eu mãe. Não, hoje em dia Ela eu me ando na pega, rua eu sem vou. camisa. Hoje em dia eu ando na rua sem camisa. O senhor não tem quem faça para tirar a camisa, ficar assim sem camisa. Eu digo, tira a camisa. Não. Eu não sei se vocês, quer dizer, pelo menos na cultura aqui, né, que eu fui criada, né? Quando
A gente ia comer, se o pai tivesse de chapéu, ele tirava o chapéu para sentar Todos tivessem a mesma na mesa, né? É verdade. Tirava o chapéu. Quando chegava dentro de uma casa, tirava logo o chapéu. E aí ia quebrar o chicote para apanhar, porque a minha mãe fazia isso, né, meu pai? Então, E assim, regaço e arengar. espiritualmente também, né? A sociedade teve um declínio muito grande espiritualmente. Ou seja, era para a gente crescer, se aperfeiçoar cada vez mais, se santificar cada vez E mais. parece ser um contrassenso porque nunca, de 1910, por exemplo, nesse século até os dias atuais, o Evangelho foi tão proclamado, avançou tanto, chegou tanto. Nunca teve em vários lugares. tanta Bíblia, né? A Bíblia está acessível em várias linguagens, é de fácil compreensão, né? Muitos livros, mas a humanidade cada vez mais está declinando espiritualmente. Tá fria, né? Está se afastando do seu Criador. Aí, assim, alguns modelos surgiram, algumas pessoas tentaram até explicar essa conexão da alma com o espírito, do visível com o invisível, mas é muito difícil, né? Contudo, essas abordagens devem ser vistas como tentativas interpretativas, não como dogmas. Ou seja, não é uma coisa que a pessoa pode afirmar com base nisso e nisso. Olha, eu posso afirmar que Jesus Cristo deu a vida para salvar a humanidade. Isso é fato. Mas eu não posso afirmar com certeza de que o visível se relaciona com o invisível dessa forma e acabou. Porque é algo que não tem como a gente afirmar com toda certeza. Porque por mais que a humanidade tenha evoluído no conhecimento, mas a gente não tem condições de afirmar tal coisa, porque a gente não tem como entender o invisível em sua totalidade. O visível até que a gente consegue. Por exemplo, falando em relacionamento, a gente estava falando nesse instante aqui sobre a forma que Deus mostra as coisas para acreditar as pessoas. No meu caso, eu usava uma tela na minha frente aqui, uma TV de 32 polegadas, 50 polegadas, e ele mostra o que ele quiser mostrar, o que eu peço para mostrar. Às vezes ele mostra, às vezes quando eu peço ele mostra, quando eu muito quero ele não mostra, e quando eu não quero ele mostra. Às vezes ele não acontece tudo isso. Para mim funciona assim. Para outra pessoa não, Deus só mostra através de um sonho. Deus só mostra através quando ele está orando. Deus só mostra quando ele está lendo a Bíblia. Deus só fala para ele em grego. Para mim ele abre uma tela. Isso sou eu. Eu vou dizer para você, quando Deus quiser lhe mostrar uma coisa, ele vai abrir uma tela na sua frente. Pode ser que ele use o mesmo método que ele usa para mim. Mas pode ser que ele faça radicalmente diferente. Então, assim, ele tem uma muita sabedoria, né? Então, ele mostra para cada um de maneira diferente. A diversidade de termos usados no contexto sagrado revela uma linguagem mais pastoral do que técnica. Você vê que Deus, ele não é técnico, ele fala conosco mais como um pai, né? Ele se revela mais como um pai. Então, assim, ele usa mais essa linguagem, apesar de a gente ser completamente complexo, mas nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Eu ia fazer uma observação em cima do que tu falou, acabei esquecendo, né? Acabei esquecendo. Que ele mostra. Sim. Acabei esquecendo. Estava falando, eu estava pensando aqui. Foi quando eu falei que eu disse que quando eu não quero, Deus mostra. E quando eu quero, Eu não mostro. Deus não mostra. Às vezes ele mostra, mas às vezes ele não mostra. E outra coisa, Deus mostra uma parte da situação. Ah, era isso que eu ia comentar. Você já pensou se Deus mostrasse pra gente a nossa trajetória? Do nosso amanhã, o nosso futuro. Pastor, Ou do começo ao fim. Essa Pastor, não, trajetória do começo ao fim. Nossa trajetória. Eu podia prestar. Pastor, não, que a gente ia Então, ver assim, coisa que não devia, coisa que não, devia, e coisa que outra acaba, coisa. coisa que não acaba. Olha só, por exemplo, Ia se ser Deus- bom por um lado, que a pessoa poderia evitar coisa lá na frente pelo agora, né? Tipo, eu evitar, tipo assim, eu vi agora, ou ia evitar, tipo, eu me arrependi de ter feito uma coisa agora, eu ia evitar de fazer aquilo quando me arrepender lá na frente, né? Só tem uma outra questão. Mas por outro lado, Você poderia. também ia saber o dia que ia morrer.
Aí morreu todo Não, mas mesmo que Deus não mostrasse o final da nossa existência. Só a mas data da morte, que ele mostrasse. Mas que ele Mas que ele mostrasse. mostrasse a nossa trajetória. Esse Esse era uma vez, eu morria antes do tempo. Mas Deus não quer fazer as coisas completas, vai falar Gente, dele, né? gente, mas vocês já pensaram, o ser humano não conseguiria aguentar. Por quê? Porque você já pensou, se eu visse que eu ia, vamos dizer assim, durante a minha trajetória, Deus ia dizer assim, Deus ia mostrar a minha jornada e ia dizer assim, olha, lá na frente vai ter um período que você vai ter um câncer, você vai sofrer muito, você vai ficar em cima da cama, você vai padecer, você vai sentir muita dor. Aí eu morri depois. Gente, a humanidade sofre de ansiedade sem saber das coisas. Só de imaginar, né, irmão? Mas aí você saber, pode ficar assim velho, que os outros iam pegar ele e amarrar. Então Jesus já dizendo que ele ia morrer daquele jeito, né? Porque eu já tive um pensamento assim, de Jesus, eu tô não, já passei por cada coisa que eu nunca imaginei passar. E que minha irmã vai dizer, já que sabe, você imaginar, A pessoa saber que ia passar por Deus aquilo. ia abrir um telão assim, Você vai passar por isso. ia mostrar. Então assim, a gente tá, Deus, ele fala conosco. Por quê? Porque quantas vezes a gente comete erros, mas Deus já nos alertou, não faça. Mas a gente teima e faz. Sim, mas o Espírito Santo faz isso, né? Porque você quer fazer um negócio errado e ele faz enquanto não, fazer isso não. Eu tenho um negócio que me disseram assim, que eu morri de quinta-feira. Depois você Foi na quinta-feira, eu se esconda. Se Quinta-feira teve jejum pro seu jejuar. de quinta-feira. Agora, eu já li, eu não lembro qual foi a pessoa, mas eu já li sobre ele. E Deus disse para ele o dia que ele ia morrer. Mas assim, para Deus revelar isso para uma pessoa, precisa ser uma pessoa muito capacitada por Deus para continuar na jornada, sabendo que aquele dia Perdi, né? Então assim, só que Deus mostrou para ele o dia que ele ia morrer, como ele ia morrer, mas ele viveu como se ele nunca tivesse sabendo naquele dia. Ô, irmã, eu acredito que quem vai morrer sente. Geralmente sente, né? Eu acredito. Se não Eu for, acredito muito nisso, que quem vai morrer sente. Não é? nem todo mundo, né? Mas Quem vai morrer sempre. Você tá morto. A maioria sim. Você tá morto. vamos lá, dois pontos. Dicotomia e tricotomia. Principais interpretações teológicas. Que é aquilo que eu já falei para vocês, né? A dicotomia, ela é uma linha da teologia que ela diz que só existe corpo e espírito. Ou seja, alma e espírito é uma coisa só. Eles não diferenciam a alma e o espírito. E a tricotomia é aquela linha em que a maioria dos teólogos acreditam e aceitam essa linha, que é a corpo, alma e espírito, que cada um deles tem a sua função. Ou seja, o corpo é pelo qual nós nos comunicamos uns com os outros, e o que tem é o tempo do espírito e na alma. É a embalagem, né? Vamos dizer assim, é a embalagem. Porque se o espírito sair daqui e a alma, não sobra mais nada, né? Sobra só um monte de... Então, quando a gente vê uma pessoa morta ali no caixão, ali está só o corpo daquela pessoa. Ali, aquela pessoa não está mais ali. Então, assim, tem gente que diz assim, Deus me livre para um cemitério. Gente, lá não tem ninguém, só tem osso. Os ossos não vão fazer nada. É mais fácil dormir no cemitério que dormir na igreja. Eu não vou, eu me livre passar a noite todinha com um defunto sozinho. Gente, o defunto não vai fazer nada. É só um corpo, sem vida. Não tem nada ali, Nádia. Ele não vai levantar para ali e pegar, ele não vai fazer nada com você. Porque tá só o corpo. É só o corpo. Só a carcaça. Só a pele. Não, Não, eu nunca vivi essas coisas não. Agora, eu não gosto de ir para velório porque eu não sei o que dizer para a pessoa que está lá sofrendo, né? A pessoa que está chorando lá, sofrendo, eu não sei como agir. Eu não gosto de ir porque se a pessoa chorar, eu vou chorar também. Aí ficava dentro da porra. Irmão, mas mesmo. Escapuliu. Eita, imagina que é do canto. Então, assim, a dicotomia se refere a dois. Alma, não, corpo e espírito. As pessoas que defendem essa linha, essa tese, elas dizem que alma e espírito é uma coisa só, entendeu? Só que a tricotomia, ela defende que existe os três: corpo, alma e espírito, e cada um deles com as suas funções. Dicotomia só é corpo e alma. Corpo e espírito. Eles dizem que alma e espírito é uma coisa só, entendeu? Alma e espírito é uma coisa só. E a tricotomia defende que tem corpo, alma e espírito. Aí a gente vai estudar isso aí, a gente vai ver que
a tricotomia, ela estuda e tem base bíblica, assim como a dicotomia também. Só que a tricotomia é muito mais ampla, tem muito mais base do que a dicotomia. Então, desde os primeiros séculos, intérpretes das escrituras buscaram compreender a constituição do ser humano. Você precisa dizer para eles por que a dicotomia tem mais base do que... Não, eu vou chegar lá. Quer explicar? Não? Vai explicar. Embora haja consenso quanto à existência de uma dimensão material e outra imaterial, surgiram interpretações diversas sobre sua organização interna. Irmãos, não só tem essa linha de pensamento, existem outras. Mas a gente não vai estudar as outras. Deixa eu botar lá quietinha, porque essa daqui já está complicando demais, né? Então, deixa só com essas duas. Então, assim, as duas principais linhas de interpretação são a dicotomia, que entende o ser vivente como composto de corpo, alma e espírito, como eu já falei, é uma coisa só, e a dicotomia, que separa corpo, alma e espírito, considerando-os facetas distintas. Ou seja, nós cremos, eu também acredito dessa forma, que nós somos constituídos por corpo, alma e espírito. E se vocês pararem para ler, vocês vão ver que lá em 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreu 4:12, tudo dá essa base para que a gente acredite dessa forma. Em Hebreus é que tem assim que diz assim que a espada penetra a divisão da alma, do corpo, do espírito, juntas e medulas, da divisão da alma, capaz de discernir as intenções do pensamento e coração. Entendeu? Então, aí está deixando bem claro de que existe uma divisão: espírito, alma e corpo. Deixa bem claro que existe uma separação. Então, assim, e o que é alma? O que é alma, irmã Adriana? Qual a diferença da alma e do espírito? Qual a diferença da alma e do espírito? A alma, ela não é eterna. Porque lá em Eclesiastes que diz, né? Que a alma é o centro das emoções. A vida está na... Lembra quando Paulo foi lá, porque em Atos, que o irmão disse que que não era judeu deveria se abster-se só do sangue, porque o sangue é o quê? É a vida. Ou seja, os animais têm alma. Vocês sabiam? Aí a gente busca zumbi. Os animais têm alma. Eles só não têm espírito. Entendeu a divisão? Quando o animal morre, a alma morre. No caso, só para entender melhor, a alma é como se fosse o sentimento do ser humano. Isso. Agora eu entendi a diferença. A alma é o centro das emoções, do intelecto. Entendi. Entendeu? Então, é através da alma que nós sentimos tristeza, que nós sentimos angústia. É através da alma que nós temos vontade, que nós temos desejo. É através da alma que nós decidimos. É por isso, a alma é o centro das decisões. Mas quem age muito pensando na alma, costuma errar muito. Porque a alma é emoção. Entendeu? Age no impulso. A alma é emoção. O espírito é, como é que a gente chama? O espírito ele é racional. Racional. Pode dizer que a alma é irmã da carne, né? Pode dizer. Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu agi no Impulso. E as pessoas que agem isso com mesmo. intuição da alma. Com a emoção. Aí age na hora da raiva. Porque ela é muito emoção. É o centro das emoções. A alma. Aquelas pessoas que você chega assim e diz, eu estou com um projeto aqui, da gente levantar um prédio e fazer um tempo. Bora, vamos fazer todo dia, agora todo mundo pegar a mão aqui para contar comigo. Nem conta com aquele tipo de gente. Ele está emocionado. Ele está muito emocionado. 15 dias, um mês depois, você vai procurar ele. Eu não sei nem disso. Agora aquele que faz assim e pensa, vamos trabalhar, vamos botar no papel, vamos ver o custo, vamos ver quanto é que é isso. Esses é mais fácil contar com ele porque ele é mais racional. Ele pensa. Então, vocês entenderam? Então a gente costuma dizer assim, o coração é o centro das emoções. Esse povo que se apaixona muito fácil, corra de perto porque é passageiro. Então quando a gente morre, a nossa alma
Morre, porque é os sentimentos, entendeu? Aí, e o espírito não tem sentimento? Tem. Aí, só que aí é outra questão. Por quê? Porque o espírito é um ser completo, que ele é eterno. E o que morre aqui é a alma, o centro das emoções. Só que o espírito tem o intelecto e também tem a parte emocional. Como, por exemplo, vocês viram, quando a gente lê aquela passagem do Lázaro e do rico, a gente vê que o rico, ele tem memória, ele tem lembrança, né? Ele está sentindo e ele está pensando nos seus familiares, que ele não quer que eles vão para o lugar que ele está. Abraão, que representa o paraíso, né? Abraão está lá representando o paraíso. Abraão também tem memórias, tem emoções, tem sentimento, tem tudo. Só que depois que a gente morre, nós vamos ficar um ser espiritual. E essa alma que a gente tem no nosso corpo, ela serve para aqui, ó, para esse mundo material. É a conexão entre a carne e o espírito. A alma é a nossa conexão entre a carne e o espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que vai vencer aquele que for mais alimentado. Então, quando a gente fortalece o espírito, a carne fica subjugada ao espírito. O espírito vai dominar. E quando a gente alimenta mais a carne? É a carne que domina. E a alma faz a conexão entre os dois. Por quê? Porque é através da alma que o espírito vai se alimentar. E é através da alma também que a carne vai se alimentar. É uma conexão. Então eu tenho que escolher qual dos dois eu vou alimentar mais. Se eu não oro, se eu não leio, se eu não louvo, se eu não jejum, eu estou alimentando mais qual? Aí se eu assisto o YouTube o dia todo, notícia ruim o dia todo, vou encharcar minha alma de coisas do mundo. Ela vai ficar mais fortalecida, a carne. Eu vou ficar mais carnal do que espiritual. Enquanto o espírito está fraco. Está fraco. Então ficou entendido aí? Vocês entenderam? Mais ou menos, então, qual é a sua dúvida? A senhora lê tanta coisa que Não. terminei de montar o quarto do que a senhora lê aí. Vamos lá, Davi. Vamos lá. A alma é o centro das nossas emoções. O espírito é aquele que nos liga a Deus. Então, o espírito, ele é eterno. Ele vai voltar para Deus. Aí você vai ler assim, lá em Apocalipse, vai dizer assim: as almas dos mártires estavam lá esperando. Quando aquele texto está citando alma, aquela palavra alma, ela está se referindo no contexto ao espírito daqueles mártires que está lá esperando. Então, quando a gente tem passagem na Bíblia que a gente vai ler a palavra alma, mas aquela palavra, no original, ela está se referindo ao espírito que é eterno, e não à alma que morre. Porque quando a alma é o centro das emoções. Entendeu? Entendeu, Tati? A alma é o centro das emoções. É através da alma que você sente tristeza, que você tem impulso, que você chora, que você... Entendeu? Mas vocês achariam que seria melhor que o ser humano não tivesse alma? Vocês acham que uma pessoa como o Miguel, ele tem consciência do que é tristeza, do que é alegria? Vocês acham que uma pessoa não? Ele não tem, não. Seria muito melhor que a gente fosse assim, né? Criança. Ou seja, o Miguel vai ser uma eterna criança. Uma criança, ela tem noção, ela vai sentir. Ela sente uma dor, a gente dá um beijinho, já passou a dor. Ela não tem noção da dimensão dos problemas. Né? Então aqui, assim, a alma de uma criança é uma alma pura. Não, mas a alma pura porque ela não tem consciência, ela pode ser. Eu não sei vocês o que faz. Ela tem consciência, ela tem maldade, mas ela não tem a dimensão do que é aquela maldade que ela tem. Ela não tem o conhecimento da maldade. Ela tem a maldade, mas ela não tem consciência. É a mesma coisa que tem a maldade e não sabe. Isso. Não é assim, pastor? Ou não? Então explica aí, vai. Então ficou entendido o que é alma? Então a alma é o que nos liga o nosso corpo ao nosso espírito.
entendeu? Tem um, eu não sei o que eu li, mas eu li que a nossa alma são os olhos do Espírito. Porque eu perguntei, será que o ser humano seria melhor se ele não tivesse alma? O que Poderia seria, até ser, né? Melhor. o que seria de Porque aí não ia diferente? sentir tristeza, nem dor, nem ódio, nem inveja, né? É, que é o- Sentimentos maldosos. Nessa parte seria bom, pastor. É. Mas a pergunta é para fazer você parafusar, desparafusar o parafuso. Será que seria melhor para o ser humano sem alma? Eu acho que não. Se Deus já nos fez dessa forma, é porque se a gente não Era tivesse. preciso. Mas se a alma é irmã da carne, como a Clécia falou aqui. É, eu acharia melhor se não tivesse a alma. E se a alma Tivesse só o fosse espírito, Deus, pastor. Nesse sentido, né? Isso é. Mas tem um lado. Tem um Tem lado lado. mal, lado Então vamos lá. Se a alma é irmã da carne, e a alma nos leva a agir pelo impulso e acaba fazendo a gente errar. Uma pessoa sem alma, por exemplo, ia fazer mais ou menos isso. A Clécia tem 4 filhos. Chegava para ela não tem alma, só tem o espírito. Eu ia chegar para ela, vou falando aqui com relação a Deus. Ela é corpo e espírito. Sem alma. Clécia, eu vou levar esse menino para mim e eu estou precisando dele, eu moro sozinho, eu quero levar ele para É, mim. pastor, nesse sentido aí é pesado. Não, Vai dizer leve, eu Você não já, tô você já sentindo. ouviu? Você já ouviu? É, nessa parte aí é melhor calma mesmo, pastor. Assim. Ó, você já ouviu o dia para É melhor calma, que aí eu sei. sabia o treino dela, eu sabia que você Mas eu pegou pesado dessa vez, eu falei, irmão. Aí pegou pesado. Vocês já ouviram alguém dizer assim? O espírito Deus sabe de outras coisas, né, pastor? Já deu alma, já que. Vocês já ouviram dizer aquela pessoa é muito desalmada Já. porque ela não tem sentimentos? E realmente, quem a alma não tem sentimento. Entenderam? É cruel. Você já Deixa ouviu de ver essa dizer, pessoa. você já ouviu Mas até que dizer, realmente não tem a alma. eu nunca vi, mas já ouvi dizer de alguém que pegou um facão de 12 polegadas, não sei se foi em Matriz, não sei, foi uma cidade aí. Ele enfiou no cara, um facão de 12 polegadas, torceu, tirou e lambeu. O demônio, o próprio demônio. Uma pessoa dessa, Ela é desalmada. Ela é realmente. Entendeu? Porque a alma é o centro das emoções. Sem a alma a gente fica desumano. Desumano, Sem humanidade. E a gente já vê ser humano assim, né? Se tu não tiver alma, eu vou querer ajuda. Esse cara que morreu pra ele, o carro matou. O cara ali pegou e ficou com o dedo assim em cima do sangue e morreu. Misericórdia. Pai. Bem pertinho. Então, gente, vocês entenderam a questão da alma E da importância dela. e da Quem faz importância isso não tem dela? alma. Então, se você não tivesse alma, você não tinha as suas filhas, não ia ter importância para você, entendeu? Você ia ser, por exemplo, uma mãe que pega uma criança de 3 anos e vende ela para que um homem faça o que quiser com ela. Essa mãe ela tem alma? A gente chama ela de Você vê, desalmada, né? você vê que uma cachorra, ela consegue ter ciúme dos filhotes por pelo menos 20 dias. Por pelo menos 20 dias. Depois de 20 dias, você pode ir lá, pegar, levar, trazer para ela. Mas, pelo menos, ela mostra uma preocupação com os filhotes pelos 20 dias. Se você encostar lá, ela vai defender, ela vai lhe atacar. Pelo menos ela mostra que tem alma de mãe, sentimento de mãe aí, por 20 dias pelos filhotes. Tem gente que nem sentimento igual do cachorro da cachorra tem. Porque assim como ele nasce, Eu conheço E um muita gente cara. cachorro que tem, já joga no saco de lixo, joga no Ele cesto, pegou a caixa, filha. realmente. Pegou uma filhinha de 7 anos, procurou uma casa mais um senhor que tinha uns 45 anos. Aí 53, mano. É? 53. O quê? Não, o senhor está falando aí. Não, a menina tinha 7 anos. Sim, mas o senhor tem 53. Isso tem 53 anos. O senhor está falando, tem 53 anos, eu sei quem é. O senhor, o velho, que o senhor está falando dele. Eu não sei quanto eu tinha, só aqui. Aí, ela pirata, faz vizinho ali. Ele pegou, ele trabalhava na serraria, esse senhor. Pegou a filha, trocou numa casa mais um outro homem, tem uns 45 anos esse homem. Esse homem criou a menina de 7 anos até os 15 anos. Depois de 15 anos teve relação com ela e teve uns 5 ou 6 filhos com ela. Essa menina desse cara. Eu acho que todas dois. Aí o pai olhava para casa e dizia, graças a Deus, eu vou essa casa, né? Então vocês acham Imagina a maldição que ficou ali debaixo da cabeça dele. Vocês acham que um ser humano desse, ele pode até... É miserável. Tem cultura, gente, tem cultura que se uma criança nasce com alguma deformidade, eles enterram elas vivas. Tem cultura que se a criança for mulher, eles matam. Entendeu? Então assim, mas a partir do momento que eles têm entendimento de que eles têm uma alma dentro deles,
Ou seja, quando eles conhecem a palavra e eles entendem que aquilo que eles estão fazendo é errado, aí eles mudam. Então, assim, é como se a alma deles estivesse adormecida. Eles não, a alma deles não trabalha da forma como deveria trabalhar. A partir do momento que eles conhecem a palavra, a verdade, aí a verdade os liberta. E eles passam a viver de maneira diferente. Vocês entendeu, Tati, que é alma? Para que ela serve? Então, uma pessoa sem alma, ela fica desumana. Entendeu, irmã? Só falta que presta. Isso. Então, nós vamos aprender sobre a dicotomia e a tricotomia. A perspectiva dicotômica, que é aquela, né, onde os estudiosos acreditam que tem corpo, que é o material, e a alma ou espírito imaterial. Alma e espírito, eles dizem que é uma coisa só. Né? Isso aí vocês entenderam, né? Então, a alma é compreendida como uma expressão da vida consciente, enquanto o espírito aponta para a capacidade de se relacionar com Deus. A distinção, portanto, é funcional e não estrutural. Ou seja, tanto a dicotomia como a tricotomia, eles não tiram Deus. O espírito se relaciona com Deus, só que eles não fazem a divisão da alma do espírito. Eles dizem que é uma coisa só. Entendeu? Quem acredita que o ser humano é só dois. Agora, a tricotomia acredita que nós somos corpo, alma e espírito. A visão tricotômica compreende o 2.2. Compreende o ente humano como composto por 3 realidades distintas e interconectadas: corpo, alma e espírito. Essa interpretação encontra respaldada em 1 Tessalonicenses, que eu já falei, né? 5:23 e Hebreus 4:12, que vocês, quando chegarem em casa, que vocês já deviam ter feito isso, vocês leem. O interessante é vocês leem a lição em casa e o que vocês não entender, vocês perguntar na aula. É para isso que nós temos a lição. Entenderam? Não, poxa, pergunte, minha filha. Pelo amor de Deus. Isso que eu vou perguntar. Pega as perguntas. Mas, Tati, a escola bíblica é para isso. Para tirar dúvida. É para tirar dúvida. Mas se você não perguntar tudo, se não der tempo para perguntar tudo, você pergunta pelo menos a metade. Mas faça isso, pelo amor Às vezes estudo para perguntar várias perguntas, né? Faça exatamente, faça Agora, isso. não precisa mais de 200 perguntas por hora. Olha, gente, uma coisa. A gente só aprende perguntando. Alguém sabe a diferença da alma e do espírito? Você não pergunta. Exatamente. Eu pensei que dava para diversificar, mas já vi que não tá. Por causa do Quando vocês perguntam, a gente aprende. É verdade. Entendeu? Vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Quando vocês perguntam, a gente tem vontade de estudar para saber, para responder. Quando a gente sabe que vocês não vão perguntar nada, a gente não estuda nada. A gente já ensina pelo que já sabe. A gente não busca saber mais. Mas quando a gente sabe, vocês podem perguntar. E a gente passar vergonha aqui e não sabe responder, a gente vai procurar estudar. Então quem faz o professor é o aluno. Entendeu? Então pergunta. Estuda a lição, anote tudo que você tiver dúvida. Quando chegar aqui você diz, olha, irmã, tudo isso. Na rocha pergunta, minha filha. Na rocha pergunta. Pode ser que eu não saiba, depois eu pergunto e respondo. Irmãos, olha só, aquilo que a gente já falou está escrito aqui, ó. A alma é o centro da emoções, pensamento e vontade. Entenderam? Está aqui escrito. Então, se vocês tivessem lido a lição, eu já falei isso sem nem chegar aqui, ó. Eu já tinha falado. Então, tá entendendo? Então, quando vocês leem, vocês assimilam melhor quando chegar aqui e vocês vão até nos ajudar. Essa lição aqui eu já li 2 vezes já. Eu não boto nada na caixa. Então, o espírito, o corpo é aquele que se comunica, que serve para se comunicar com o visível, né? Que é a parte que se comunica com o mundo, né? Sensível. É a parte tangível, voltada ao mundo sensível. A alma, a sede das emoções, pensamentos e vontade. E o espírito é a esfera por meio da qual o homem se relaciona com Deus, discernindo a espiritualidade. Essa abordagem funciona a alguns explicar como o ser humano adora, como ele decide e interage com a fonte da vida que é Deus. Embora a tecnologia bíblica nem sempre seja técnica,
técnica. A tricotomia busca refletir a integralidade do ser, reconhecendo que a redenção em Cristo abrange cada uma de suas partes. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, ele não morreu para redimir só o corpo. Ele não morreu para redimir só a alma. Ele não morreu só para redimir o espírito. Mas que todo o nosso corpo, alma e espírito seja santo, não é assim? Então, assim, ele morreu pela integridade dos três. Não foi só por um. Vocês entenderam essa parte? O ser humano é 3. O dia tem 3 partes. O 3 está interligado em nós de forma diferente. O corpo é dividido em cabeça, troncos e membros. 3. A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Tem vários. Jesus morreu, ressuscitou. No terceiro dia. Terceiro dia. Então, assim, o 2.3 diz assim, considerações teológicas e pastorais. Nós não fomos criados por partes. Vocês lembram? Deus não disse assim, olha, eu vou... E abraçou, para Isso. Ele criou tudo. Nem seremos salvos aos pedaços. A gente não vai ser salvo o corpo, aí outro dia a alma, outro dia o espírito. Não, nós somos salvos por completo. Somos um todo. Razão, afeto, carne e fé. É um conjunto entrelaçado no mistério da existência. Viver com inteireza é admitir que tudo em nós pertence ao Senhor. Então, tudo em nós somos um. Apesar de sermos 3, somos apenas uma unidade que tem 3 divisões, mas que estão, quando a gente vê, vocês vão olhar para mim, vocês vão ver um corpo que dentro dele tem uma alma e um espírito. Vocês não vão ver um corpo, uma alma e um espírito, não. Ela é uma unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São um, da mesma forma que a nossa natureza. É 3 em 1. Entendeu? E todos pertencem a Deus. Todos pertencem ao nosso Criador. 2.3.1. Entre a didática e a compreensão existencial. A tricotomia, ao distinguir corpo, alma e espírito, apresenta uma divisão mais acessível ao entendimento comum, associando o corpo à dimensão física, a alma, a psique e o espírito à ligação direta com o eterno. Então veja, nós precisamos dos 3, corpo, alma e o espírito. Independentemente das diferenças, ambas as interpretações convergem no essencial. O ser humano é uma criação viva, complexa e relacional, integralmente afetada pela queda e plenamente alcançada pela redenção em Cristo. A espiritualidade bíblica envolve consciência, corpo, culto e conduta. Aí o 2.3.2. Unidade existencial e escatológica. As escrituras apresentam o ser humano como um conjunto vivo, no qual corpo e interioridade formam um todo inseparável. Ou seja, a partir do momento que o meu espírito deixar o meu corpo, eu não vou mais viver nessa terra, nesse mundo. Aí eu vou passar para uma outra dimensão, a dimensão eterna. Então, assim, Isso é espiritual, né? o meu corpo só vai viver nessa terra aqui, nessa dimensão aqui, se o espírito e a alma estiver dentro dele. A partir do momento em que o espírito deixar o corpo, acabou. Vocês entenderam essa parte? O corpo não é visto como um mal a ser descartado, mas como expressão da criação muito boa. Olha que Deus fez e disse assim, que nós éramos muito bom. Não, ele olhou a criação e disse que a criação, especialmente o homem, era muito boa. Era digna de redenção. Assim, a esperança cristã não se limita apenas à libertação da alma, mas culmina na ressurreição do corpo, reafirmando a continuidade e a indivisibilidade do ser diante do Rei dos séculos. Ou seja, o nosso corpo vai ressuscitar, como Cristo ressuscitou. Aí, só que tá aqui, o corpo que vai ressuscitar não é, a aparência vai ser a mesma, tá?
Teve um pastor, viu, pastor Júnior? Um pastor que disse que não se engane. Quem está pensando que vai ser magrinho lá no céu não vai. Vai sim. Eu já tenho um pavor de Vai gordura sim. aqui. Essa ser mais gorda Vai não sim. existe. Quem disse isso está errado. Que coisa abençoada. Quem disse isso está errado, sabe por quê? A Bíblia diz que nós vamos ter corpo perfeito. Eu tenho meu peso perfeito para a minha altura. Mas nós vamos ter o corpo perfeito. Eu tenho o peso perfeito para a minha altura? Não. Não. Eu vou ter o peso perfeito para a minha altura. Lá você vai ter peso perfeito. Tomara também, né? Porque Claro, Quem falou isso errado. por isso que eu tô dizendo. Não, digamos, o pastor é gordo aqui. Aí o pastor não vai ser gordo lá, não. O pastor vai ter o corpo perfeito, né? Tem perna, tem tudo. A perna nova, mas assim. Amém. Vamos tentar para chegar lá, né? É? Você não sabe passar tudo. Agora, tem o outro lado. Se eu for para o inferno, eu vou ficar assim mesmo. Ah, fica ali. É pra pular. Então, assim, como Cristo ressuscitou de um corpo glorificado, nós também vamos ressuscitar com um corpo glorificado. Da mesma, igualzinho assim. Não é aparência não, viu gente? Semelhante ao de Cristo, na forma assim, de que é um corpo espiritual. Em que não precisa dessa carne. O ponto 3. Implicações da compreensão da natureza humana. Estudar a doutrina é fundamental, mas perceber seus desdobramentos na vida cotidiana é o que torna o ensino verdadeiramente transformador. Gente, vocês gostam de estudar? Vou estudar porque aprende, né? Hã? Sim. Vocês gostam de... Eu Vamos marcar um amo... dia para a irmã Clécia ensinar a gente, né? Eu amo estudar a Bíblia. Eu amo estudar. Eu amo estar assim, estudando. Eu amo isso. E é o que a lição diz aqui, ó. Estudar a doutrina é fundamental, mas perceber seus desdobramentos na vida cotidiana é o que torna o ensino verdadeiramente transformador. Então nós estudamos para sermos transformados. Porque a partir do momento que eu conheço a verdade bíblica, eu quero viver aquela verdade. Então, assim, nós não estudamos só para ter o conhecimento. Nós estudamos para que aquele conhecimento nos transforme. Vocês entenderam? Então, assim, apesar de vocês dizerem assim, eu não aprendo, não é verdade. Porque quando entra no seu cérebro que você achava que era diferente, mesmo que você não saiba explicar, mas que você teve aquela concepção de que, a irmã disse que a alma, eu preciso da alma, porque é através dela que eu sinto, que eu tenho vontade. Então é a alma que faz com que o meu espírito também seja alimentado. É uma ligação que tem do meu espírito com o corpo. E eu preciso do meu espírito porque ele é o que faz a ligação com o eterno. Então tudo isso nós aprendemos. Você pode até não saber passar, explicar. Uma pergunta interessante é: um corpo vive sem alma e com espírito, ou um corpo vive com alma e sem espírito? O que vocês acham? Não, não. Tem que ter o corpo, tem a alma e espírito. Para você, corpo para viver. Se tem como viver, O corpo com alma, mas sem espírito, ou o corpo sem alma, mas com espírito. Mas tem que fazer um corpo, alma e não espírito. vive não, pastor. Corpo, alma e espírito. Então vocês estão vendo que vocês aprenderam que o corpo tem que ter a alma e tem que ter o espírito. Porque os três é um conjunto, né? Os três é um Então se conjunto. alguém perguntar assim, o corpo vive sem a alma? Aí vocês vão dizer que não. Que não. O corpo vive sem o espírito? Não. Não. Os três é um conjunto. Então não tem como haver separação. Então os três têm que andar juntos, em unidade. Entendeu, irmão Zé Luiz? Não tem como um corpo viver sem alma e sem espírito. Não tem. Mas agora tem que pegar o meio. Exato. Para o corpo, agora nós pegamos a nossa embalagem e estragamos ela. Se eu fosse você, eu fazia tanta pergunta. E estragamos a nossa embalagem. Não, que vocês vão se cansar e estão respondendo. Não, pode fazer pergunta, gente. Para o corpo, ó, explicação da compreensão da natureza humana para o corpo. O corpo é o quê? Tendo o espírito. Templo do Espírito. Então, o nosso corpo é o templo do... O corpo, embora sujeito à fragilidade e ao tempo, foi formado pelo Criador com sabedoria e é chamado de templo do Espírito Santo. Nesse sentido, promover a saúde
mantendo uma alimentação equilibrada e respeitando os limites do descanso e preservar a integridade física são expressões concretas de mordomia cristã. Ou seja, Deus nos deu esse corpo para que a gente cuidasse dele. Aí a gente se alimenta mal, a gente dorme mal, a gente come toda... Aí o pastor estava dizendo assim, eu nunca tive esse negócio de comer uma coisa e ficar com uma dor no estômago. Eu nunca tive também. De uns tempos pra cá, vamos dizer, uns 10 anos pra cá, depois dos 40, é só ladeira abaixo. Agora, por quê? Sabe por quê, gente? Porque o nosso intestino já está saturado de tanta porcaria. Ele está todo inflamado. Aí chega um ponto em que ele vai reagir, em que ele não está mais aguentando e ele não consegue mais reagir à porcaria que a gente... Aí ele fica lá. Aí a gente sofre por quê? Não estamos usando não. Aí, pronto, o Iago, biscoito recheado, aquelas pipocas que são veneno, refrigerante, agora isso aqui é nossa, viu? Refrigerante, né? Tudo que é de porcaria a criança come. Não sente nada, absolutamente nada. Aí quando completar 40 anos, aí começa. Por quê? Eu tomava iogurte, eu comia coisa de leite, eu não sentia nada. Eu comia pão, eu não sentia nada. Hoje eu como um pão de teimosa que sou, mas eu já fico com a barriga inchada. Eu tomo leite, eu já fico com a barriga inchada e já me dá disenteria. Aí quando a pessoa toma meio litro, eu já estou com intolerância. Mas por quê? Por quê, gente? Por quê? Porque o meu intestino já está todo inflamado. Ele está saturado de tanta coisa ruim que ele comeu durante a vida. Entendeu? Ele não vai sentir nada. Ele não sente nada. Eu tenho um filho que a vida inteira comeu porcaria. Ele está com 30 e poucos anos. Vai fazer 33. Sabe nem idade. 33 mesmo. Vai fazer 33. Vai fazer 33 anos. Mas daqui pra frente, ele vai começar a sentir. Até agora, não sente nada. Mas vai sentir. Então, Deus nos deu o corpo para que a gente cuidasse dele. Nós somos apenas mordomo. Mordomo é o quê? É aquele que cuida para o seu Senhor. Então, o nosso corpo não é nosso. É de Deus. Duas reflexões interessantes. Assim como no corpo físico você come porcaria e uma hora as enfermidades e inflamações aparecem, no corpo espiritual, quando você se abastece de porcaria, as inflamações elas vão aparecer. Aí, quando você quiser se corrigir espiritualmente para voltar ao eixo, vai ser mais difícil. Você passou o tempo todo gerando e digerindo porcaria. Assim como é no corpo físico, é no corpo espiritual. Outro aspecto, falando de corpo, alma e espírito. Irmão Adão, existe a possibilidade de eu dizer assim: a minha alma está feliz, mas o meu espírito está triste? Tem a possibilidade. Tem? Tem. O que a senhora acha, irmã Adriana? Eu acho a mesma coisa que isso aí. Porque a alma é emoção. A gente pode fazer uma coisa que não preste, ela não é emoção, ela não aceita. Mas o espírito não aceita não, que não preste. Digamos que eu vou com uma festa que não é de crente, aí eu vou estar feliz na minha carne, né? Mas o espírito vai estar triste porque uma coisa que agrada a Deus, uma coisa que agrada a minha carne. O espírito não aceita isso não. É isso, pastor, tô errado. Vamos, certo ou estamos errados? Vai ficar, pastor, errado. Nós estamos Se certos. eu estou perguntando, é que quem está dúvida sou eu. Mas se a alma é emoção, tem que ser assim, né? É exatamente isso. Não é? Eu posso estar com a alma alegre, mas meu espírito Tá está triste, cheio, está tá triste. triste, O pastor está testando. Está vendo? Não, irmão. O que vai ativar o nosso cérebro é a pergunta. Isso, Eu sou tá tudo, o senhor sabe tudo, toda resposta. honrar a Deus com um corpo é admitir que ele não é uma propriedade privada, exclusiva e absoluta, mas um dom a nós confiado para ser cuidado, preservado e utilizado para a sua glória. Então, assim, isso aqui não é meu. Ele não é uma propriedade minha privada, exclusiva e absoluta. Aquela coisa que eu digo assim, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então, se o corpo é do Espírito Santo, tem uma Marina, pode botar uma mini saia E sair por aí. Sair por aí. Aí eu fico
Não, eu não. Mas não pode. Porque já que o corpo não é meu, Só sobra pra nós. quando eu vou me vestir, eu tenho que perguntar os donos do corpo, Sim, tá de como acordo se com a sente. vontade dele. Quando eu me comporto, me visto, quando eu falo, quando eu estou naquela minha. Eu tenho que perguntar ao dono do corpo, já que o corpo não é meu. É por isso que tem uma frase que diz que a mulher se veste com o marido e o marido se veste Para a mulher. com a mulher. Vocês entenderam? Entenderam? Então, nós temos isso aqui é para que a gente cuide dele para a glória de Deus, para o louvor do nosso Deus. Para a interioridade, mente renovada e espírito fortalecido. A interioridade humana, composta pela mente e pelo espírito, mente que se refere aqui à alma, é o espaço em que a comunhão com o Altíssimo é nutrida e o caráter é depurado. Renovar a mente pela palavra e fortalecer o espírito pela oração e adoração são práticas essenciais à saúde integral do indivíduo. Pensamentos alinhados à vontade moldam sentimentos, decisões e atitudes, enquanto o espírito sensível capacita o crente a discernir o que é contínuo, o eterno. Perene quer dizer eterno, contínuo, duradouro. Perene. Não tem aí a palavra perene? É o 3.2. Isso aqui é a palavra perene. Tá vendo? Então assim, o crente, quando ele tem o espírito sensível, ele é capacitado a discernir o que é eterno, o que é duradouro. Cuidar dessa síntese viva implica cultivar um coração humilde, uma mente vigilante e uma vida devocional que glorifique o Senhor. Então, tudo em nós é com o propósito, com a finalidade de glorificar o Senhor. Corpo, alma e espírito. Então, assim, quando a gente renova a nossa mente, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Vocês entenderam? E como é que nós vamos renovar a nossa mente? Aí aqui diz, né? Pelo estudo da palavra. E pela oração, né? Pelo louvor, pela adoração. Conclusão. Tem alguma pergunta até aqui? Não somos quebra-cabeças desconexos, nem fragmentos soltos à deriva do tempo. Fomos tecidos pelo Criador como um todo indivisível. Indivisível quer dizer que não pode se dividir. Nós fomos traçados, né? Criado, tecido pelo Criador, e nós não podemos ser separados. Se a gente for separado, a alma e o Ou seja, espírito, a gente pode ser separado das coisas do mundo, né? isso, A gente não pode estar. Mas Nós somos uma família. isso. E o espírito, a alma e o corpo, ela não pode se dividir. O dia que ela se dividir, acabou. A nossa trajetória aqui finda. Então, a gente só vai ser dividido através da morte. Indivisível, corpo que sente, interioridade que pensa e busca a imensidão. O corpo, ele sente as nossas emoções. A interioridade, que é a alma e o espírito, pensa e busca a imensidão. Cada traço que ele nos compõe reflete a intenção divina. Cada dimensão da existência é alcançada pela redenção. E ao reconhecer a honra impressa por Deus em cada espaço do nosso ser, sejamos mais atentos ao que pensamos e fazemos, mais sensíveis ao próximo e mais reverentes diante daquele que nos criou para a comunhão eterna. Então, o próximo é o próximo, né? Isso, mais sensíveis. Ou seja, eu tenho que ter a sensibilidade de me colocar no lugar do outro. Sentir as dores do outro, sentir a alegria do outro. Eu tenho que ser sensível. E reverente, ou seja, eu tenho que honrar, eu tenho que, como é que se diz? Honrar, respeitar, amar a Deus, ser reverente ao Criador. Alguma pergunta? Não. Então eu vou fazer. Quais as três partes que compõem o ser humano segundo a visão tricotômica? Alma, corpo e espírito. E como se caracteriza cada uma? A alma e emoção, né? O espírito é. Que nos leva à comunhão com Cristo. Isso. E o corpo? A nossa carne, O corpo nossa matéria. É a matéria. Muito bem! Olha, vocês responderam, tá vendo? Próxima lição é padrão. Não, dessa vez ele não pega agora não. Estava esperto aqui. Aí, velho. Gente, vocês. A próxima
próxima Foi lição boa a é lição hoje. o Eu peguei muito estado, nele. o estado original de inocência do Éden. Estudem, Tati. Faça umas 200 perguntas, Tati. Entendeu? Anote lá. Eu disse que ia trazer, você acabei esquecendo de mim, né? Pelo amor de Deus. Vou ver se sábado eu lembro. Agora eu vou perguntar Qual coisa eu lembro a senhora? Olha, qual é a diferença? Qual é mais importante? É o negócio, oração e jejum. Qual é o significado de jejum? Oração sei que é. Mas jejum. Mas jejuar, Deus sagrado é jejum. Isso. Você passa fome? Não, não passa fome não. Não. Passa aquele frio lá, O jejum é a busca de alimentar o espírito. É. E o vocabulário Aí, de O senhor mortifica a carne, porque a carne sente fome. Aí o Senhor mortifica, o Senhor sacrifica ela para que o espírito seja fortalecido. Porque com a carne fraca, quando o Senhor se sente fraco, a carne, entendeu? Aí o Senhor não vai ficar querendo pecar. Não, eu não quero não. Aí o seu espírito. Já foi. Não, eu tô falando de uma maneira mais simples possível para que vocês Entendeu? entendam. Entendeu? Para que vocês entendam. E quando a nossa carne fica fraca, o nosso espírito fica forte. Na academia, quanto mais você cansa, mais o seu corpo fica Forte. forte. Espiritualmente, quanto mais o seu corpo sente fome da comida, mas a fome tem um propósito de agradar a Deus, mais o seu espírito fica Forte. Então, assim, irmão Adão, o primeiro dia que o senhor jejua, o senhor vai sentir desconforto. É normal. A gente acha que não vai conseguir dar dor de cabeça, dar um mal-estar. Agora, se o senhor fizer isso toda semana, o seu corpo vai se acostumar. Quem tem diabetes não pode fazer mais de 12 anos. Não, mas eu queria perguntar. Quando a gente abre o jejum, a gente pode só tomar água. A pessoa não toma remédio, digamos. Eu faço assim, se eu tiver jejum, eu faço até o meu dia, né? Certo. Mas aí eu tenho que se alimentar, assim, de qualquer coisa, poder tomar aquele remédio diabético, porque quando eu fico sem jejum, sem comer, né? Eu fico zonza. Eu tenho que botar qualquer coisinha para poder eu tomar o remédio. Aí, quando eu tomo jejum, eu posso só tomar só água, nem comer um café com leite, nem só água. Mas café com leite Qualquer coisa que tem açúcar é alimento. Alimentar a carne. É só água. Olha aí, tô pensando. Mas aí, irmã Adriana, É. a senhora pode fazer o seguinte. A senhora não está em jejum? A senhora não toma o remédio, a senhora só vai tomar o remédio Depois depois que terminar o jejum. Entendeu? Entendi agora. Porque o remédio não é para ser tomado em jejum? Ou não sei. O remédio é para ser tomado Em jejum. Não é em jejum? É. Então, assim, a senhora deixa e vai tomar o remédio quando a senhora entregar o jejum. Porque a senhora toma o remédio e come. Entendi agora. Entendeu? Não vai alterar nada no seu corpo, não, no seu organismo, não. Porque a senhora tomou o remédio meu dia. Entendi agora. Viu? Tomou em jejum do mesmo jeito. Tomou em jejum do mesmo jeito. Entendi, era só Ô isso. irmão, outra pergunta. Se eu resolvo jejuar 1 hora, 2 horas, é considerado um jejum ou não, pastor? Essa questão, um jejum só é considerado jejum, digamos, de manhã até meio-dia, ou então de meia-noite até meio-dia. Tem essa questão de horas. Como é isso? Essa dúvida que eu tenho. Jejum é tudo aquilo que você faz e para você existe um sacrifício. Se não existe sacrifício, não é jejum. Por exemplo, o jejum, você tem que pular uma refeição. Então, assim, Digamos, eu tomo café da manhã, sou acostumado a tomar café da manhã, não fixa aquele café da manhã. aí você vai cortar aquele Aí eu café. vou cortar, já é um jejum, né? Isso, você só vai comer Meio-dia. Porque você já meio-dia. está fazendo um sacrifício. Entendi Entendeu? agora. Aí você. 2 horas não é jejum, 2 horas É, passa essa normal. meio-dia. 2 horas já passa normal. Então, você faz meia-noite, a pessoa. Mas não, vamos só até 7 horas da noite. Digamos, começa meia-noite e termina meio-dia. O meu começa depois das Aí, 7. é um jejum de 12 horas, né, irmã? O meu começa depois das 7. De meio-dia até, né, 12 Depois das horas. 7 eu não como mais nada. Meia-noite ao meio-dia, 12 horas. De meia-noite até meio-dia, 12 horas. Depois das 7 da noite eu não como mais nada. Então, de 7 da noite até outro dia, meio-dia, eu como. Então, gente, por exemplo, se vocês vão começar a jejuar, quem vai começar, você comeu às 9 horas da noite. Pronto, foi a última refeição. Aí você vai ficar até meio-dia. Se você conseguir, quanto mais você conseguir esticar, melhor. Entendeu? No seu caso não, viu, Madeira? No seu caso não. No seu caso não, irmã. Por causa da medicação. É por causa da medicação. Eu tô dizendo que não toma, entendeu? Aí se você... Por exemplo, amanhã eu jejuei até meio-dia. Mas na próxima quinta, eu vou ver se eu entrego o jejum até 1 hora. Aí na próxima, eu vou esticar para 2. Aí você vai assim, quando você der fé, você está jejuando 24. E se o cara, como é que eu vou dizer? Se o cara tapear à vontade com uma patrão, aí eu vou... Tapear com água. Deixa eu ver. Com água. Deixa eu ver como é. Não, deixa eu ver. Senão o senhor dá um cheiro do leite. Você quer que eu vou dizer? Eu vou vir com uma... Ele quer tapear. Até meio-dia, não. Já aconteceu comigo isso, já fiz. Aí até meio-dia. Aí eu não aguento, quando dá 10 horas eu vou dar vontade. Aí eu pego uma vaga de anzol, vou pescar.
para não passar a hora, né? Aí eu, vale? Vale. Eu fico pensando lá, eu passo na hora. Segurando a vontade Mas o dele. senhor, como é que está a sua mente? O senhor está pensando em Deus? Tô pensando em Deus, tô pensando que... Oxe, o senhor tá ali pescando, o senhor tá ali pescando e vai orando. O senhor está dizendo, Pescando, Deus orando. quer que pastor na hora que eu quero Não, comer. não, passa que eu nem vejo quando eu tô pescando. É tipo uma atividade. Mas se você esteja pescando em comunhão com o Pai, né? Aquele jejum você Isso. quebrado. O senhor tá ali, o senhor tá ali pescando e o senhor tá falando com Deus. Pode adorar também, né? Olha, Ali, quando pescar isso, Somzinho. quando pescar isso. Vamos orar? Não. Bora aí, Clécia. Querido Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estar aprendendo, Senhor, da tua palavra, Senhor, dessa comunhão a cada estudo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor. Que o Senhor venha encher aqui e dar o desejo em cada um que aqui se encontra e mais pessoas estarem aqui aprendendo, Senhor, por teu santo reino. Quero te agradecer por mais uma oportunidade de aqui estar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, irmão, eu trouxe café hoje. Hoje não quer não? Oxi, toma um cafezinho, homem. Não, você não tá jejuando. Toma um Eu tô cafezinho. de outro, de outro. Pastor, quando vai falar, quando a gente falar, o áudio vai passar, que for passado pra mim. Tô assistindo, vai para. Bota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 0. Posso logo aí da igreja agora? Vai, eu vou aqui, né? Deixa eu mandar um É? vídeo, senhor. Eu sei que você vai, que eu vou falar, né? Todos vão para uma Eu vou dar as paradas cá, você deve estar deixando de falar, né? Que todo mundo esquece de Vai crescer. dar pra bom botar ficha. Ai, meu Maria. Pelo amor de Deus. Você sabe que a gente pergunta muito, mas foi bom, né? Não, o senhor vai beber. Ele aqui já está dizendo que o sistema do seu telefone está precisando de atualização. Aí tem que levar pra restaurar, pra ajeitar. Ou só autorização. Eu não tenho uma hora do seu telefone. Oi, irmão, tem que conectar o Wi-Fi para poder instalar a atualização dele.